Estamos de volta com a entrevista com a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia. Senadora, a senhora vinha falando da sua trajetória política, da sua gestão na Prefeitura de Salvador, que foi sabotada por seus adversários políticos, mas mesmo essa sabotagem não impediu a continuação de sua carreira. A senhora acabou deputada federal e hoje senadora da República. Fala um pouco desse último trecho da sua vida política. É a contradição da vida, né? Se de um lado tentaram me esmagar e me destruir, ou destruir aquela experiência, isso, por outro lado, num outro momento político, foi possível ser revelado à população que, compreendendo isso, me deu a mais expressiva votação como deputada estadual, que me elegi 2 vezes com votação de 80% em Salvador, depois a mais votada deputada federal de toda a história do nosso estado, em Salvador, com 145 mil votos em Salvador, na eleição passada, e transformou essa experiência de confronto político com o ex-senador Antônio Carlos Magalhães e ex-governador numa marca fundamental da minha vida política, né? Além de não ter tido a oportunidade de realizar muito do que desejava, eu também pude fazer, dentro dos meus limites, muito pela minha cidade. E construir, isso foi reconhecido pelo eleitorado, obviamente. E construir o mais importante projeto social que a cidade já teve até os dias atuais, que é a Fundação de Cidade Mãe, para abrigo e atenção e assistência aos meninos e meninas de rua ou em situação de risco social, nos bairros populares de Salvador. Além de obras importantes, como obras urbanas, de ligações importantes, como a ligação Garibaldi-Lucai, a ligação Iguatemi Paralela, que são obras de organização urbana da cidade, muito importante para o trânsito e para a mobilidade urbana em Salvador. Além de muitas outras obras físicas em Salvador que marcaram a nossa cidade. Mas, principalmente, eu introduzi um novo conceito, um conceito que até então não se falava, que era de que Salvador era uma cidade profundamente desigual e que era este o centro da atenção de qualquer prefeito que a administrasse. A partir de mim, mudou o discurso de todos os prefeitos que assumiram a cadeira da Prefeitura de Salvador. A desigualdade, o olhar voltado para o cuidado com as pessoas e não apenas para as obras físicas, passou a ser indispensável. E nós conseguimos, depois que saímos da Prefeitura e que a situação política mudou, conseguimos provar que era impossível governar e realizar tudo o que realizamos com a perseguição política que tínhamos. A população reconheceu e foi extremamente generosa comigo. E a senhora chega ao Senado com essa mesma visão, naturalmente. Claro. E se eu lhe perguntasse, e quanto ao Brasil agora? A vitória em Salvador. Em Salvador. Porque, além disso, ganhei em Salvador a eleição para o Senado. Que comprovou o reconhecimento da população. E a sua visão sobre o Brasil hoje? Se eu lhe perguntasse à senhora quais são os principais problemas enfrentados pelo Brasil, qual seria a sua resposta? O Brasil de hoje é um Brasil profundamente diferente do Brasil da minha juventude. Além da conquista democrática, nós temos um país que cresce, né, com um olhar voltado para um desenvolvimento sustentado e sustentável, um olhar voltado para a distribuição de renda, que foi uma das marcas centrais dos 8 anos do governo Lula, e mais que um Brasil que, para crescer no ritmo que precisamos, precisa superar os seus gargalos. E eu identificaria os gargalos centrados na infraestrutura logística do país, a necessidade de investirmos nos portos, nos aeroportos, nas grandes rodovias, nas grandes ferrovias, como já iniciamos o investimento, inclusive no Nordeste brasileiro, com 2 grandes novas ferrovias, a Transnordestina e a Ferrovia Leste-Oeste na Bahia. Mas que precisa também vencer o desafio da inovação tecnológica, da ciência e da tecnologia e da educação. E eu creio que a presidente Dilma identificou bem
bem no cerne do problema brasileiro na sua mensagem ao Congresso Nacional, quando disse que o desafio do seu governo é o desafio de acabar com a miséria e o desafio de criar uma forte rede educacional pública em nosso país. A educação e o fim da pobreza são os desafios desse governo da presidente Dilma. E quanto aos pontos que estão aí na pauta e que certamente a senhora vai ter oportunidade de participar dessas decisões, não é? Por exemplo, em relação à reforma da Previdência, a senhora acha que essa é uma questão que deve ser priorizada no contexto brasileiro atual? A reforma da Previdência, mas eu diria que tem uma reforma nesse momento que, para mim, me chama muita atenção e que eu sei das dificuldades de se realizar, que é a reforma tributária. Existem duas reformas na pauta do Congresso muito falada. A reforma política, aliás, que quando a presidente falou foi a mais aplaudida, de um Congresso que aplaude e que na hora H não a realiza, pela minha experiência como parlamentar federal por 2 vezes. Uma reforma tributária, que esta casa, o Senado Federal, tem talvez o seu maior desafio e maior responsabilidade em realizar, porque ela mexe com os interesses federativos e por isso o nosso desafio de encontrar um equilíbrio nisso. A reforma tributária tem que superar 2 graves problemas. Primeiro, o problema de dividir o bolo entre os entes federativos, fazendo com que os municípios, estados e municípios possam ter uma parcela maior desse bolo da Receita Federal. O outro desafio da integração nacional de fato, fazendo com que a reforma possa significar uma redistribuição da renda para o país, para as regiões mais pobres do país, para o norte e nordeste brasileiros. E um terceiro desafio, o desafio de desonerar a carga tributária sobre as costas do trabalhador e do consumidor brasileiro, daqueles segmentos mais empobrecidos da população. Hoje, com a carga tributária carregada, com o tributo no consumo direto de cada produto em nosso país. E eu gostaria de acrescentar a essa reforma, uma reforma que creio das mais importantes para o país, porque com a experiência que temos de prefeitura, né, que é a reforma urbana, o nosso país necessita se debruçar sobre a necessária reforma urbana que nós precisamos defender. O PSB tem insistido nessa bandeira ao longo de tantos anos. E nós iniciamos o ano com os desastres e as tragédias do tempo, da natureza, marcando o Rio de Janeiro e marcando outras regiões do nosso país. É preciso nos voltarmos para os desafios das grandes cidades, onde vive a maior parte da população brasileira. E nos debruçarmos a políticas que realizem a reforma urbana, a reforma da terra urbana, a reforma, enfim, de todos aqueles problemas que dizem respeito à vida nas grandes cidades, aos desafios da mobilidade urbana, inclusive e agora com a proximidade da Copa 2014 e das Olimpíadas 2016, então, no Rio de Janeiro. Então, eu acho que são reformas que nós precisamos tratar também com muita e especial atenção. Nós vamos dar um outro intervalo e logo voltaremos com a entrevista com a senadora Lídice da Mata na série especial que a TV Senado vem fazendo com as senadoras e senadores eleitos em outubro de 2010.